Olá, meus amigos, eu sou Rodrigo Silva, sou arqueólogo e eu estou aqui nas ruínas de Qumran, no Mar Morto. Essas ruínas aqui abrigam locais ou várias instalações que foram usadas por judeus há 2000 anos atrás, não apenas para exercerem a sua religião à espera do Messias, como também para copiarem a Bíblia Sagrada. Aqui, vários textos bíblicos foram copiados até mesmo antes do nascimento de Jesus. Não apenas textos da Bíblia, mas também comentários do judaísmo, regras que eles cumpriam, aplicações da fé à vida diária. E esses textos foram guardados em jarros de barro, foram escondidos em cavernas que estão aqui próximas e assim ficaram por mais de 2000 anos. Somente no século XX que esses textos foram acidentalmente encontrados e hoje fazem parte daquela coleção que você já deve ter ouvido falar, os famosos manuscritos do Mar Morto. Aliás, a história da descoberta desses manuscritos é muito interessante e vale a pena conferir. Mas aproveitando que eu estou nesse ambiente aqui, onde viveram aqueles judeus do passado, aqueles que copiaram a Bíblia, que conviveram com o judaísmo contemporâneo à época de Jesus, aproveitando esse ambiente, porque eu não vou tirar lições desse passado, especialmente para responder algumas questões que chegaram até mim sobre o feriado da Páscoa. Sim, estamos agora na época da Semana Santa e a Páscoa está aí, a Páscoa cristã. Mas de onde surgiu tudo isso? Qual o sentido dessa palavra? Qual foi a origem da Páscoa na Bíblia Sagrada? Bem, a Bíblia conta na história do livro do Êxodo como Deus, como um forte, tirou o povo de Israel da opressão do Egito. E na noite em que Deus libertou o povo de Israel, ele deu várias ordens através de Moisés. Uma delas é que eles deveriam matar um cordeiro, sacrificá-lo ao Senhor, comer a sua carne com ervas amargas, comerem também um pão sem fermento, quer dizer, um pão que foi preparado com pressa, e além disso, eles deveriam naquela noite pegar o sangue daquele cordeiro e passar no umbral das suas portas. Por quê? Porque o anjo da morte passaria matando todos os primogênitos do Egito, mas poupando aquelas casas que tinham o sinal com o sangue do cordeiro. Pelo fato do anjo poupar essas casas, ele literalmente saltava essas casas sem fazer nenhum dano aos que estavam ali. Eles então tiraram a palavra pular, ou saltar, que seria a palavra Pessar em hebraico. E da palavra Pessar veio a palavra Páscoa, ou Pascha em grego, Páscoa em português. Então Páscoa, Pessar, significa pular sobre, ou saltar, sabe? Pular, tirar, saltar. Então, como o anjo saltava aquelas casas, daí que veio o nome Páscoa. Agora, quando Jesus veio a esse mundo, Jesus veio como um judeu. Os primeiros discípulos de Jesus eram judeus. O próprio João Batista, que provavelmente foi criado aqui em Qumran, ele também era judeu. Todos os autores do Novo Testamento, com possível exceção para Lucas, eram judeus. Então Jesus, aproveitando a festa da Páscoa, e Jesus foi realmente condenado numa festa de Páscoa, ele instituiu a Páscoa cristã, que foi um ressignificado da Páscoa judaica. E quando Jesus fez isso, ele chamou os discípulos, realizou a ceia pascal. O evangelho não é muito claro em dizer se Jesus tinha consigo ali o cordeiro pascal também ou não. Sabemos que ele realizou essa ceia em Jerusalém e pelo menos 2 elementos estão claros ali presentes na Santa Ceia. O vinho, que certamente era não fermentado, e o pão também sem fermento. E Jesus, tomando o vinho e o pão, os abençoou, repartiu para os seus discípulos e disse: "Este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vocês. E vocês vão sempre repetir essa cerimônia, anunciando a minha morte, até que eu venha." O apóstolo Paulo depois vai dar um significado teológico mais forte, mais preciso em relação às palavras de Jesus, explicando que Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse o evangelista João, replicando as palavras de João Batista. Agora, já que eu falei de João Batista e falei que João Batista provavelmente passou a infância dele aqui, exatamente nessa sala onde eu estou, João Batista pode ter caminhado aqui, porque tudo indica que ele viveu um tempo com a comunidade que estava aqui no Mar Morto. Numa outra oportunidade eu posso dizer as razões que nos levam a acreditar nisso. E o fato é que a comunidade que estava aqui também partilhava de um judaísmo próximo ao judaísmo de Jesus, e muita coisa hoje nós perdemos a informação, porque temos 2000 anos.
E de acordo com os manuscritos que foram encontrados aqui nesse lugar, os essênios, nome desse grupo que habitava aqui em Qumran, eles diziam que havia uma profecia que quando o Messias chegasse, ele iria repartir o pão e o vinho, iria instituir uma refeição sagrada para todo sempre. Então Jesus, de certa forma, ao ressignificar a Páscoa, ele estava fazendo jus àquela expectativa que os judeus da sua época tinham e que nós só fomos saber após a descoberta dos manuscritos que estavam nesse lugar aqui, tá certo? Por isso, então, Jesus instituiu a Santa Ceia, que é um ressignificado da Páscoa dos judeus. Agora, é lógico que hoje, infelizmente, no mundo ocidental, a Páscoa acabou adquirindo um caráter muito mais comercial, com ovos de chocolate, coelhinhos e outras coisas mais. E até a data da Páscoa que nós temos no Ocidente não é necessariamente a data da Páscoa judaica, que, como eu já falei, era de 14 para 15 de Nissan, o primeiro mês do ano. E nós celebramos geralmente num domingo, de acordo com a mudança do calendário que houve na Europa. Agora, como é que nós podemos comemorar a Páscoa de uma maneira cristã? Em primeiro lugar, lembrando que o mais importante aí não é o comércio, não é o vinho de chocolate, é a libertação que Deus nos dá. Nós não somos hebreus, não fomos libertos do Egito, mas nós somos, pela fé, filhos de Abraão. E pelo sangue do Cordeiro, fomos libertos do pecado, da morte e tudo que lhe diz respeito. As pessoas que conviveram nessa sala onde eu estou, que escreveram esses manuscritos, já morreram há 2000 anos, não estão mais entre nós, mas a esperança que muitos deles tinham em relação à vinda do Messias permanece viva até hoje. Não apenas a esperança, mas também a certeza de que o Messias é a nossa Páscoa, ele é a nossa redenção. Então, desse jeito, não do modo comercial como o mundo apresenta, mas do modo bíblico, feliz Páscoa para você e sua família.